Você sabia que homens trans e pessoas transmasculinas, mesmo usando testosterona, ainda podem engravidar? E que, além disso, eles ainda podem usar métodos contraceptivos comuns para se prevenir de uma possível gravidez. Se você quer entender um pouco mais sobre isso, então esse vídeo é para você. Meu nome é Cristian Araújo e esse é mais um episódio do Ponto T. Hoje a gente vai falar sobre gravidez e métodos contraceptivos. Provavelmente tu já ouviu falar que quando um homem trans começa a usar testosterona, ele não engravida mais, por conta da pausa na menstruação, né? Quando a gente começa a hormonizar, um dos primeiros efeitos colaterais é a interrupção da nossa menstruação. A partir desse momento, enquanto a gente estiver usando a testosterona do jeito certo, a menstruação não vem mais. E por conta disso, a gente entende que pela falta da menstruação, o nosso corpo deixa de ovular, mas isso não é verdade, já que a menstruação e a ovulação são coisas diferentes. Quando tu começa a usar a testosterona, teus órgãos ali ficam adormecidos, mas não 100% parados. Então, de vez em quando, de forma irregular, teu corpo acaba ovulando, né? E aí, se tu entrar em contato com espermatozoides, né? Se tu fizer relações sexuais com alguém que tenha pênis e que produza espermatozoides em uma quantidade suficiente para gerar um bebê, aí pronto, né? Quando surgem as gravidezes indesejadas, né? Que ocorrem com homens trans que transam sem nenhum tipo de prevenção, porque confiam 100% na testosterona. E isso ocorre porque o nosso sistema reprodutor, ele atrofia com o uso da testosterona, mas ele não para completamente de funcionar. Ou seja, mesmo com os ovários atrofiados, ainda existe a chance de que algum óvulo seja liberado em algum momento, ainda que o teu corpo não dê nenhum sinal relacionado a isso, né? E essa liberação de óvulo, ela pode ocorrer principalmente nos momentos em que a nossa testosterona oscila demais, né? Ela cai abruptamente, ou quando a gente dá algumas pausas longas de uma aplicação para outra, que é o que acontece muito comigo, né? Às vezes eu fico 2, 3, 4 meses sem fazer a minha aplicação. Então, nesse período, as chances de ocorrer uma gravidez são muito maiores. Então, tenha em mente que a testosterona não é um anticoncepcional. E já a gente vai falar sobre alguns métodos seguros de você se prevenir. Dando uma pesquisada ali, eu vi que existe um estudo que foi publicado em 2020 na revista Obstetrics and Gynecology. Eu não sei pronunciar direito o inglês, mas nesse estudo específico, eles fizeram uma entrevista online com pessoas transmasculinas, né, que engravidaram, que sofreram aborto, etc. E que ao mesmo tempo faziam uso da testosterona. E uma das descobertas que eles fizeram foi que houve gravidez em homens trans que faziam uso contínuo da testosterona, ou seja, eles não fizeram pausas em nenhum momento e ainda assim engravidaram. E em 2019 foi publicado no New England Journal of Medicine, eu não sei pronunciar inglês mais uma vez, e esse estudo chegou à mesma conclusão que o primeiro que eu citei, né? Eles avaliaram ali a fertilidade de pessoas transmasculinas que desejavam engravidar e descobriram que, mesmo após anos de testosterona, a capacidade reprodutiva dessas pessoas podia ser retomada em pouco tempo após a interrupção do hormônio. E que também, em alguns casos, essas pessoas engravidaram sem interromper a terapia hormonal. E o que a gente tira de tudo isso é que se você tem úteros, ovários e tem relações sexuais com alguém que produz espermatozoide, ainda que tu esteja usando testosterona, a gravidez é possível, gente. Ela é possível de acontecer. É raro? É, mas não é impossível. Como eu já falei em alguns vídeos do TikTok, o nosso corpo ele é muito complexo e é muito imprevisível, principalmente com nós, pessoas trans, que ainda estamos numa fase de cobaia em relação à hormonização. A hormonização, ela ainda é algo muito recente, ela ainda tem poucos estudos, né, sobre como a testosterona, como os hormônios femininos agem no corpo de mulheres trans, como a testosterona age no corpo de homens trans. Você já ouviu falar da loja Transgás? Pois essa é uma loja especializada na produção de cintas para packers. E lá existem cintas, tanto para te usar no ato sexual quanto no dia a dia. E lá tem diversos modelos que atendem a cada uma das necessidades que nós, homens trans e pessoas transmasculinas, temos no dia a dia. Além de cintas, a Transguy também produz pack de volume. Esse daqui se chama Pack Z 2.0, porque ele vem com essa cinta embutida, ó, trazendo uma segurança extra dentro da tua sunga ou da tua cueca. Ele tem mais ou menos 12 centímetros
produtos. É extremamente leve, macio, fácil de lavar, fácil de secar. Então tu pode usar ele tanto no dia a dia quanto para curtir uma praia ou uma piscina com os teus amigos e familiares. A Transgás também oferece binders. E os binders da Transgás são completamente diferentes de tudo que tu já viu. Porque o Adrian, que é o dono da loja, ele preza pela inovação, pelo conforto de cada cliente. Então lá tu vai encontrar binders que comprimem a tua mama de uma forma confortável e segura. E assim como as cintas, os binders possuem modelos variados que vão atender necessidades diferentes de cada pessoa e vai amenizar as tuas disforias em relação às mãos. Ficou interessado? Então entra agora no site da Transgás através do QR Code que está aqui embaixo ou clicando no link que está na descrição deste vídeo. E se quiser ganhar um descontinho, é só usar o meu cupom CRIS antes de finalizar a tua compra lá no site. Tá, Cris, mas como que eu evito isso, né? Eu tô numa relação com uma pessoa que produz espermatozoide e eu não tenho vontade de ser pai agora, eu não tenho vontade de engravidar agora, ou não quero engravidar nunca. Como que eu posso me prevenir? Bom, todos os métodos contraceptivos que já existem e que são usados por mulheres cis também podem ser usados por nós, homens trans hormonizados. Usar um método contraceptivo não vai interferir na tua hormonização. E pouca gente sabe disso. Os métodos contraceptivos que tem são o DIU hormonal, que é chamado de Mirena, o implante subdérmico, que é o famoso Implanon, que muitos homens trans já utilizam, né? Inclusive, eu até cheguei a ver uma entrevista, né, em que um homem trans relatava a experiência dele com o Implanon, que parecia ser, assim, o melhor método para ele. E isso também tem que ser levado em conta. Cada pessoa trans precisa ser avaliada por um profissional de saúde para que esse profissional indique o melhor método contraceptivo para esse homem trans ou para essa pessoa trans masculina. Não faça uso de contraceptivos sem orientação médica. E o ideal é que esse profissional já trabalhe com pessoas trans. E os métodos contraceptivos que não usam hormônios é o DIU de cobre e o famoso preservativo, né? Agora, se tu não quer usar nada disso, porque, enfim, tu não tá a fim de ir atrás, tu não gosta de camisinha, não sei qual é a tua realidade, mas o único jeito de não engravidar é fazendo a esterectomia total, onde retira o útero e o ovário. E essa é uma cirurgia que nem todo mundo consegue fazer por inúmeros motivos, né? Seja porque a pessoa não quer fazer, não quer passar por essa cirurgia que é invasiva, né? E que, por exemplo, aonde eu me trato, não existe a possibilidade de fazer essa esterectomia com um método menos invasivo, que seriam aqueles furinhos que a gente faz na barriga e aí retira ali os órgãos. Então, por enquanto, eu ainda uso somente a camisinha e rezo para Deus para nunca engravidar. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilha ele com outras pessoas trans, curte, comenta e se inscreve no canal para me incentivar a continuar postando esses e outros conteúdos relacionados à sexualidade de homens trans e pessoas trans masculinas. Além disso, tu pode também sugerir temas, trazer tuas histórias, dúvidas, perguntas através do e-mail t.ftm@gmail.com. Me manda uma mensagem lá que eu vou amar ler. Lembrando que toda quinta-feira, às 20 horas, tem vídeo novo aqui no canal. É isso, até a próxima.